Se você estiver escutando um barulhinho de leve de motor, é porque eu trouxe o ventilador, porque além de estar muito calor, eu coloquei meus bofs pra fora fazendo a análise da primeira temporada do live action de Yu Yu Hakusho. Mas agora é hora de One Piece, é hora da análise do capítulo 1102, intitulado A Vida de Kuma. Capítulo triste que encerra o flashback desse baita personagem, gente. Olha, e vou dizer uma coisa, viu? Eu sou pai, suas percepções, sua sensibilidade para vários aspectos da vida ganha novas camadas. E enquanto pai, testemunhar esse flashback de Kuma foi uma baita experiência que o Oda ofereceu. Bom, o título desse capítulo é uma referência aos flashes diante dos olhos do Kuma, antes da morte cerebral que ele tem. Agora, se ele morreu mesmo, que programação foi essa que ele recebeu? Eu acredito que ele recebeu uma programação extra, além de defender o Thousand Sun em Sabaody. Deve ter recebido uma programação do Vegapunk que fez ele ir em Marigeoise e agora tá indo pra algum lugar e ninguém desconfia que seja Egghead, né? Eu sou o Matheus Joyboy e esse é o Projeto All Blue que segue aí há mais de 11 anos. Que veio mais 11, ó! Chega no Apoia-se, hein? Vocês viram que eu falei do vídeo de Yu Yu Hakusho? Exclusivos da galera do Apoia-se. Os gameplays e outros vídeos avulsos também são exclusivos. E mais, a leitura dublada e a análise de One Piece chegam antecipadamente, uma semana antes, no dia, pra galera do Apoia-se, só uma semana depois pro público geral, beleza? Gente, Apoia é a nova era, a gente passou 8 anos focando no YouTube, depois uns 3 anos focando na Twitch, agora o foco é no Apoia-se. As coisas vão se transformando e eu preciso que vocês entendam esses movimentos. Com 5 reaisinhos por mês, é uma passagem de metrô, papai. Por mês, você tem acesso a todos os conteúdos. Os mesmos conteúdos de quem paga 50 e 500 reais, sim. Tá bom? Você pagou 5, tem acesso a tudo. Grupo do Telegram, tudo bonitinho. Vem apoiar aqui, ó. Nunca conteúdo com tanta qualidade foi tão barato. Temos uma capa de One Piece na Jump. Mentira! É uma capa para todos os mangás. Porque se fosse uma capa exclusiva de One Piece, teria pôster colorido. É a regra, né? Até fiquei estranhando. Oxê, tá lá o Luffy bem grandão na capa, mas pô, é o as da manga, né, da Shonen Jump. Então, claro que ele tem que ter destaque, né? Então, bom, capa bonita, capa legal, capa formosa. E temos uma capinha do capítulo em preto e branco com o Oda dando asas à sua imaginação. Quer dizer, dando asas à imaginação dos outros, né? Que geralmente é um pedido de alguém que ele ilustra, né? Bonnie e uma alcateia fazendo cachorro-quente. E a Bonnie comendo todos os cachorro-quentes por desespero dos lobinhos que estavam esperando chegar a vez dele, velho. Muito bom. E mais uma vez, ó, venho elogiar o Oda de colocar uma personagem que tá ali sendo pivô do flashback, né? É um flashback do Kuma, mas que também foi da Bonnie. Teve também Kizaru, Vegapunk. Ó, poderia ter tido uma capinha pro Kizaru. Poderia ter tido uma capinha pro próprio Vegapunk. E pedidos não devem ter faltado, né? Então, ó, Oda! Tenta fazer capinhas dos personagens que estão brilhando no capítulo. Ou não, faz o que tu quiser. Vamos estruturar o capítulo que eu sei que vocês gostam. Olha aí a imagem na tela de vocês. Gente, além da capa colorida da Shonen Jump e a capa do capítulo da Bonnie e dos Lobinhos, eu intitulei, né, as sessões, né, as partes do capítulo. Vamos lá. Temos 3 páginas para a aventura da Bonnie, destacado em rosa. Tivemos 6 páginas para o ponto de vista do Kuma, destacado em marrom. Tivemos 4 páginas para Reprogramando Kuma, destacado em cinza. E tivemos 3 páginas, as 3 páginas finais, para a Vida de Kuma, destacado aí em preto. Vamos começar aí pela primeira parte, obviamente, as aventuras de Bonnie, que pega aí as 3 primeiras páginas do capítulo. Eu queria levantar um debate para vocês. O que vocês acham da gente usar a expressão Bonnie brincando de pirata? Não é? Ela não deixou de ser criança. A Bonnie é uma criança que usa a aparência de uma jovem adulta de 24 anos
pra ter mais agilidade, pra estar numa idade em que ela tenha mais malemolência com as suas técnicas de luta, né? Então é toda a ginga e malícia de molequinho, mas você com um corpo de adulto, né? E a Bonnie, ela fala a seguinte frase, né? Pro. Acho que é o Gyogyo, que chama ela de Bonnie. Ela fala: Ô, para de me chamar pelo nome. Nós somos piratas, então eu sou a capitã aqui do bagulho. Então você vê que é uma criança ali, né? Na essência. A gente sabe que é de fato. Então é interessante que você vê que é uma criança brincando de ser pirata. A Bonnie correu muito risco mesmo com a Vovó Connie dizendo, né, que os caras que estavam indo com ela, Gyogyo, Potato, etc., os caras eram bom de briga. Mas ainda assim, né, eles receberem ordens da criança ali. Beleza, mostra como a Bonnie tem personalidade, mas, gente, vamos lembrar do capítulo 1 e dos perigos que os mares oferecem pra uma criança. A Bonnie ainda é uma criança, né? E é só a gente ver o resultado. O que aparenta ter sido o resultado, né? A Bonnie perdeu o bando todo. Cadê a galera? Ela é encontrada em Egghead sozinha, na forma original, criancinha dela. Tava até fraca, acredito. Pra estar na forma criança, ela tava ali fraquinha, né? E ela deve ter perdido o bando todo pro Barba Negra, né? Vocês lembram que ela tava acorrentada lá e o Barba Negra fugiu quando chegou o Cão Vermelho? Cadê essa galera? E a Bonnie foi pra aquela cidade em questão. Eu não consegui identificar nem a ilha, nem a cidade. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários. Mas a Bonnie chegou lá porque teve uma pista do Kumachi. O Kuma tá por aqui. Mas, pô, se ela soubesse que o Kuma tá evitando ela, eu acho que ela nem iria atrás. Porque é só ele perceber, opa, a Bonnie tá aqui nessa mesma ilha, toca nele mesmo, vai voar durante 3 dias ou menos, né? Porque às vezes o Kuma, pelo menos no flashback dele, ele faz umas viagens mais sem escala. Por assim dizer, né? Que a do Luffy, a da galera, fica 3 dias viajando, né? E aí, o Kuma, ele, quando percebe que a Bonnie tá por lá, ele fica só o tempo suficiente pra ver ela de longe e vai embora, porque eles não podem se encontrar, porque ele não quer colocar ela em risco, né? Pô, o Saturno, astro ancião, disse, se vocês se encontrarem, se o trato que a gente tá fazendo não for cumprido, ela vira escrava. E aí um bucha da marinha diz lá que por onde os piratas Bonnie passam, deixam idosos e crianças feridos. Vocês, né, que são transformados em idosos e crianças pra Bonnie ter uma vantagem na luta, e aí sim ela dá-lhe na galera e vai-se embora, mas eles não estão machucando gente inocente não, pô. Inclusive tem até uma cena, né, que a Bonnie diz, somos piratas, vamos roubar todo mundo, só os caras maus, tá ligado? Então, tipo, não tinha como, a Bonnie é uma boa pessoa. Bom, a Bonnie nunca consegue encontrar o Kuma, tem umas pistas, mas chega lá, é nada, ou era, mas ele foi embora. Então, pô, ela tá notando que o processo tá lento e ela diz pro bando dela aproveitar e, pô, vamos todo mundo tentar encontrar Nika, então. Imagina, quando eu encontrar meu pai e dizer, pô, eu encontrei isso e isso do Nika, tenho mais informações, ou conheci o próprio, tá ligado? Então, é interessante, né, porque desde que o Oda introduziu o Guia 5 e o conceito de Nika, o Rusru, trocando uma ideia com o Jinbe lá e pá, a gente vai ver agora o Nika sendo mencionado aqui e ali por outros personagens que a gente já conhecia. E isso é muito interessante, porque dá uma interconexão à obra, né? Parece até que o Oda criou isso lá quando ele criou a Bonnie, quando o Kuma foi apresentado. Não, o bicho é bom de dar uma passada pela obra dele toda de novo e ver o que é que faz sentido trabalhar. Enquanto isso, enquanto a Bonnie tá vivendo essas aventuras, o Luffy tá lá no East Blue com a sua recompensa de 30 milhões porque ele acabara de derrotar o Arlong. É muito interessante o Eiichiro Oda ter feito essa recapitulação da recompensa de 30 milhões do Luffy, mostrar que ele estava se dirigindo para a Montanha Reversa, para a entrada da Grande Rota. E por que é interessante? Porque com essa notícia, Dragon vai até Logtown por vontade própria. Eu achei isso demais, velho. Porque você pensa, né? Logtown, a cidade do início e do fim, pra quem não sabe, é log de prologue e epilogue. O início e o fim do Roger. Ah, bom, é a última ilha antes da Grande Rota. Então o Dragon quis se certificar que o Luffy ingressasse na Grande Rota de fato, né? Então é mais pistas pra cravar, tá? Enchendo a barrinha de download, pra gente cravar que o Dragon foi o responsável pelo raio que caiu no Bug. Além de ter parado o Smoker quando ele tava quase capturando o Luffy.
E aí vem as teorias. Qual é o fruto do Dragon? É o fruto do clima? Aí, Nami, a Nami se interessaria por esse fruto. É o fruto dos ventos? Ele consegue manipular ao ponto de fazer umas paradas que ele sabe onde vai dar um relâmpago? Ele tem que ter uns conhecimentos de navegação e de clima, tipo que a Nami tem. Agora, se o Dragon tá sabendo que o Luffy tá quase entrando na Grande Rota, e por conta disso quer ir até Logtown se certificar que ele de fato entre, por que o Dragon não foi até Sabaody, pô? Porque Sabaody é uma parada obrigatória antes de você ingressar no Novo Mundo, na segunda metade da Grande Rota. Afinal, você precisa revestir o seu navio pra ir até a Ilha dos Homens Peixe, passar lá por baixo e, puf, aparecer no Novo Mundo, onde o Luffy foi pra Punk Hazard, etc. E aí, em Logtown, inclusive, ele poderia ter dado viagem perdida, porque não tem nada que te obrigue a passar por Logtown. Mas como é a cidade do início e do fim, onde o Roger nasceu, onde o Roger foi executado, acho que o Dragon pensou, é claro que o Luffy vai passar por lá, então eu vou pra lá também, pra coincidir nós dois estarmos lá e eu garantir que ele vá pra Grande Rota, que meu filho merece. Eu acho que em relação a Sabaody, o Dragon pode ter pensado, pô, o Luffy já tá forte o suficiente, né? Rolou um embate contra a CP9, Alabasta, rolou muita coisa ali no Paraíso, a primeira metade da Grande Rota. Mas aí você me pergunta, ué, e como é que o Kuma constatou que o grupo do Luffy não estava preparado? Porque o Kuma sentiu na prática, tanto no resultado de Thriller Bark, quanto o que estava rolando em Sabaody, com o macaco amarelo por lá. Então o Kuma estava vendo de perto, na prática. O Dragon deve ter pensado por alto, ah, o Luffy dá conta, né? Tem outro Supernova aí também, tá todo mundo seguindo seus caminhos agora, é bicicleta sem rodinha. Mas, pelo visto, o Luffy ainda precisava da rodinha. Adorei o Oda ter mostrado o Ace comemorando a recompensa do Luffy. Sempre bom quando mostra um personagem, principalmente no caso do Ace que morreu, né? Mas, assim, personagem que a gente conhece, entre arcos, essas coisas. Mas, pô, o Ace tem aquele carinho especial, né? Não tem como ele aparecer em tempo presente. Então é legal ver outras cenas dele interagindo com a galera, reagindo a algo e pá. E o Jinbe besta, né? Mas como é que esse menino com cara de tabacudo derrotou o Arlong, meu irmão? O Jinbe tá lá. É legal, né? Que eles brigaram pra caramba, deu um empate e eles são amigão, né? O Ace e o Jinbe. Eram, né? O Ace morreu. Bom, e aí mostra uma cena também da Bonnie passando batom que nem uma criança, velho. Isso era uma dica do Oda já, né? Interessante, né? Que ela passa só, assim, no meinho da boca, né? Ela até é auxiliada por um adulto, mas é o Gyogyo, um homem, um macho, não sabe nada de maquiagem, velho. Interessante que a Bonnie também coloca o piercing pra o Kuma a reconhecer. É uma pegada até do afro do Brook em relação ao Labum. Só que o Labum é um animal, e o Kuma é o Kuma, pô. É claro que ele iria reconhecer a Bonnie. Até porque ele já a viu na forma adulta por conta do fruto. E mesmo se não tivesse visto, a Bonnie adulta é igual a Ginny, então ia chamar a atenção dele de qualquer maneira. Vamos então para a segunda parte, o ponto de vista do Kuma, que pega aí as próximas 6 páginas do capítulo. Aparece o Kuma em Egghead, vendo os seus clones, e ele tá bem desconfortável com aquilo, mas ele toca em outro assunto com o Vegapunk. Ele fala sobre o Luffy, e ele diz, um homem com poderes de borracha declarou guerra ao governo mundial. Ele é como meu ídolo, Nika. É interessante que o Oda poderia ter trabalhado um lado meio Bartolomeu, não Bartolomeu, tá? Mas um lado Bartolomeu, Luffy Senpai! O cara de cabelo verde de moicano lá, no Kuma. Ele ser fanboy do Luffy, mas não. Eu gostei muito de como o Kuma é um personagem contido, maduro, ele tem as crenças dele, mas ele é bem pé no chão. E ele fala, né? Pô, ele parece meu ídolo Nika. O que me pega nessa história toda é que hoje em dia Nika é um poder. Então, o Kuma admirava a pessoa Nika. E aí vem as teorias que personalidades, né? Entidades de pessoas que existiram há 800 anos atrás podem estar presas nos frutos do diabo, né? Mas, bom, de qualquer maneira, é um poder atribuído a uma outra pessoa, a um terceiro. Então, Luffy é Nika. Mas, se você é Nika porque come um fruto, qualquer pessoa poderia ser Nika. Imagina o Barba Negra, Marshall de Teach, come o Hito no Mi lendária modelo Nika. Então, o Kuma diria que ele é Nika, mas não.
O Kuma analisa 2 fatores. Ele estica que nem borracha e desafiou o governo mundial. Beleza que o Barba Negra também tá fazendo isso, né? Mas o jeito que o Luffy desafia o governo mundial, né? Quem ele protege, pá. Então, são esses 2 fatores. O poder de Nika, que o Kuma deve ter conhecimento, de repente, né? Se bem que a fruta é secreta. Mas, bom, é o poder, mas também a personalidade. Então, o Luffy, ele é a fórmula que resulta no Nika. É aí que vemos o ponto de vista do Kuma em Thriller Bark. É muito interessante. É basicamente as mesmas cenas, nos mesmos ângulos, mas você vê uns balão de pensamento a mais, justamente mostrando esse ponto de vista do Kuma, o que é que ele estava pensando naquela época. E isso dá um gás diferente para um One Piece, né? Muito legal, porque são significados ocultos em cenas que a gente já viu. Então o Oda pode resgatar outras coisas e pegar pontos de vista que a gente não viu. Eu acho isso muito interessante. E uma outra característica bem positiva desses pontos de vista do Kuma em Thriller Bark e Sabaody, por exemplo, é que o Oda sempre redesenha as cenas. Você vê mangá como My Hero Academia e Black Clover, rola uma colagem. Os autores, eles vão lá, pegam as ilustrações que eles já fizeram e colocam lá em ângulos diferentes. Às vezes é uma página inteira. E beleza, poupa trabalho. Para um trabalho tão exaustivo quanto o de um autor de mangás, eu acho válido. Porém, é um processo que mistura o artístico com aquela lembrança de que mangá, na verdade, é uma produção em série, né? A Jump exigindo que tenha aquele capítulo por semana, e você tem que entregar. Esperta é o Togashi, meu irmão. De novo, vamos ver a análise aí de Yu Yu Hakusho. Entra no Apoia-se! Vemos então o ponto de vista do Kuma em Sabaody. Quando ele estava chegando lá, portando o barquinho, ele foi convocado para a Guerra de Marineford, que seria a primeira atuação do Kuma sem o seu senso de individualidade. E interessante que, paralelamente, a primeira aparição da Bonnie, que foi no capítulo 498, o Kuma observava a filha do lado de fora do restaurante. Então, quando você vai reler esse capítulo, você sabe que ali fora tá o Kuma e você sabe desse elo entre Kuma e Bonnie, pai e filha. É muito interessante, como a gente falou anteriormente, esses significados ocultos em One Piece. E o Oda pode mostrar mais, como eu falei também. De repente, flashback do Dragon em Logtown, mostrando o ponto de vista dele, já que ele quis ir pra lá, sabendo que o Luffy tava na cidade. E aí eu queria perguntar pra vocês, comenta, deixa aqui registrado no vídeo, que outras aparições ocultas vocês acham que o Oda poderia desenvolver? Tipo, ali naquela cena estava alguém, tá ligado? Diz aí pra mim que eu quero saber. Em Sabaody, o Kuma, ele vê um alvoroço ali, porque é o socão do Luffy no Dragão Celestial, mas ele não tava entendendo. Quem que foi que bateu? Quem fez isso, velho? Porque o mundo todo sabe que bater no Tenryubito de leve é um tabu. E a gente tá em Sabaody. O QG da Marinha, pré-time skip, era ali perto. Agora é no início do Novo Mundo. Mas antes era no final do Paraíso, a primeira metade da Grande Rota. É suicídio? Como assim? Quem foi? Ele vai lá no telhado da estabelecimento do leilão de escravo. Quando ele vê, foi o homem, foi Luffy. Cada vez mais se construindo a simbologia de Nika e Luffy no coração do Kuma, né? E eu me identifico muito com essa característica do Luffy de ser impossível. Impulsivo. Não confundir com impossível. Impulsivo. Porque diante de uma injustiça, gente, o que é certo e o que é errado tá estampado na cara da gente, sabe? Então a gente sabe qual é o caminho que a gente precisa seguir. A gente sabe o que é certo e o que é fácil, às vezes. E aí muita gente vai pelo caminho que é fácil. Mas a gente sempre tem que ir pelo caminho correto, o caminho que é certo. E é esse o caminho que o Luffy vai. E o Luffy do Inaki Godoy até parafraseia o Shanks no live action. O Shanks me dizia sempre, se o caminho que você escolheu é fácil, não é o caminho certo. E o choque do Kuma aumenta quando ele observa que o Luffy deu um socão no Tenryubito, no Dragão Celestial, para defender o Hachan, que é um homem-peixe e que era inimigo do Luffy no passado. Beleza que o Kuma não deve conhecer esse detalhe, né? Do Hachan. Mas, caramba, é um humano dando porrada no Dragão Celestial para proteger um homem-peixe. Ninguém
ousou fazer isso por centenas de anos, o Kuma diz. E eu ouso dizer que ninguém ousou fazer isso nos últimos 800 anos. E aí, meu irmão, o que o Kuma pensa quando ele vai fazendo cada membro do bando do Luffy desaparecer é demais. Ele diz: Dragon e Iva, eu espero que vocês possam me perdoar. Eu não queria ter saído dos revolucionários sem dar uma satisfação. Pelo menos posso deixar minha marca sutil no mundo através de Bonnie e Luffy. O futuro deles será o meu único legado. Gente, sem palavras pra isso, velho. Às vezes, tudo o que a gente precisa é deixar uma marca sutil no mundo, né? Eu agradeço muito ao Oda por, coincidentemente, nos proporcionar esse flashback durante a fase que eu passei no final de 2023. Tô gravando esse vídeo aqui de análise no dia 23 de dezembro. Tá acabando o ano e eu fico muito feliz por ter coincidido o flashback com a fase que eu tô passando, mas já posso dizer que passei. E essa história do legado do Kuma ser o futuro da Bonnie e do Luffy é basicamente propósito herdado, papai. Me doeu muito ver novamente o rostinho do Luffy em sofrimento, tendo testemunhado todo mundo desaparecer. Ele se achando incompetente, ele se achando um nada e dizendo: eu não consegui salvar ninguém. E a gente finalmente vê aquilo que o Kuma pensou. Ele não fala pro Luffy, mas quando ele tá prestes a fazer o Luffy desaparecer, e o Luffy não sabia que era desaparecer, viajar por 3 dias. Você poderia pensar: pô, tá pulverizando meus amigos, vai me pulverizar agora, morri, perdi, acabou tudo, tá ligado? Mas o Kuma pensa: você se engana. Só estou te mostrando o nível que você precisa ter pra encarar o novo mundo. Você e seus amigos não estão prontos. Não vá pra lá ainda. Afinal, algum dia você salvará o mundo. Saca só. Luffy e o bando inteiro dele poderiam ter morrido pro macaco amarelo já em Sabaody agora. Se eles não tivessem dado socão no dragão celestial, se não tivesse aparecido o macaco amarelo ou Kuma pra separar o bando, o Luffy, ele teria ido até a Ilha dos Homens Peixe. Eu acho que ele passaria de lá. Chegaria até Punk Hazard. Será que ele derrotaria Caesar Clown? Poderia ser. Mas ele chegando em Doflamingo, papai, aí certeza que ele ia perder caso tivesse chegado em Dressrosa. Ou seja, o Kuma garantiu a continuidade da jornada do Luffy. O Kuma salvou o One Piece. E essa parada do Kuma ver Nika em Luffy antes de Guia 5, antes do despertar do fruto. Essa parada do Kuma ver o Luffy como um salvador do mundo não é única e exclusivamente pelo fruto de Nika. É por quem o Luffy é. É pelo que significa as atitudes do Luffy. E eu acho muito importante dizer uma coisa novamente pra vocês. Que eu sei que pode estar gente assistindo esse vídeo num momento muito feliz, mas eu sei que tantas outras pessoas podem estar vendo esse vídeo num momento em que a sua vida não tá tão legal. E a gente tá passando por uma transição de ciclos, né? A gente agora tá terminando 2023 e começando 2024. Eu sinto muito esse climinha de algo novo, vida nova, é uma nova fase, vamos lá. Então, gente, principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade em qualquer instância de sua vida, todos nós podemos ser Luffy. Um personagem inspirador que parece fácil de descrever quem ele é, como ele é, mas ele é tão complexo que são poucos quem entendem quem de fato é Monkey D. Luffy. Daí vamos para a parte 3, reprogramando Kuma. São as próximas 4 páginas. E aí tem uma ligação do Saturno pro Vegapunk, e o Saturno ordena que o Vegapunk instale um dispositivo de autodestruição no Kuma. Velho, é incrível como o Oda vai escalando a filha da putice dos astros anciões, né? Especificamente do Saturno aqui.
pra culminar, por favor, Oda, numa derrota brutal pra ele no final de Egghead, que eu não aguento mais esse velho. Isso era pra estar no trato inicial, velho. Era pra ele ter falado, não tinha aquelas 3 condições pro Kuma? Porque ele não colocou a quarta, um dispositivo de autodestruição. Acho que ele deve ter pensado depois, né? Mas é problema dele. Só que, bom, conhecendo o Kuma e sabendo que a barganha é pra curar a doença da Bonnie e salvar a vida dela, você vê como ele se refere, né? É o legado dele, tal. Pra que a filha dele alcance o futuro. Ele ia aceitar qualquer coisa, meu irmão. Até se o Saturno dissesse, eu quero enfiar meu dedo no rabo do Kuma. Tipo, o Saturno sabe que ele e os outros 4 astros anciões são a autoridade máxima pra comandar o chip do Kuma quando ele tiver 100% controlável, né? Só que e quando os velhos não estiver perto? Né? Essa é a preocupação do Saturno. Ele pode causar um alvoroço com outros corsários, com a marinha, tá ligado? O Vegapunk até fala que ele tá desenvolvendo uma parada de dividir a personalidade, que é o que ele faz com os seus 6 clones, né? A York, por exemplo, é só pra comer, cagar e dormir, essas coisas, necessidade fisiológica e tal. Então, pô, de repente eu posso mandar a consciência do Kuma pra um corpo mais fraco. Vocês ficam aí com o corpo dele, sem consciência pra controlar, e a mente do Kuma num corpo mais fraco. Negado. É muito cruel o Saturno, velho. E ele é cientista. Se o Vegapunk quiser dar um drible, não consegue. Porque o Saturno é cientista e ele vai saber o que é que o Vegapunk fez. Mas será que ele ficou sabendo de tudo? Vocês estão ligados que toda essa situação do Kuma e da Bonnie poderia ter sido resolvida se o Vegapunk tivesse se sacrificado? Tá ligado? Morre, véi! Não quer morrer, né? Aí, ó. Tá vendo? Por isso que o Kuma é herói. Tem as atitudes aí, o Vegapunk não. O Vegapunk quer tá vivo. É mesquinho. Não, sacanagem. Eu tô brincando aqui, né? É aquela. Se o Vegapunk tivesse uma atitude heróica dessa, de tipo, eu me sacrifico, deixa que eu me resolvo com Saturno. Vai lá com a tua filha, tá ligado? Eu acho que poderia ser uma morte em vão, a médio e longo prazo. Porque qual é a garantia que o Kuma teria que a Bonnie não seria sequestrada e virasse escrava? Ah, pô, se junta ao bando dela, tá ligado? Fica de olho nela o tempo todo. Será que rolaria essa atenção 100%, ele tá perto 100% se ele precisasse, se ele quisesse voltar pros revolucionários, aí deixa a Bonnie um pouquinho ali enquanto eu vou acular. Ó a Jeanne, ela tava fazendo as coisas dela, o Kuma também tava fazendo as coisas dele, estavam separados, chegou o dragão celestial e raptou a mulher. Kuma escutou as indignações do Vegapunk para o Saturno. O plano B, que o Vegapunk sugeriu também de dividir a personalidade, foi negado. O Kuma escutou tudo, com a sua super audição. Eu nem sabia que ele tinha esse super poder, velho. Que o Vegapunk deu a ele, né? O cara virou um homem-máquina, sentidos amplificados aí. E aí chega a hora do Kuma perder o seu senso de individualidade, logo antes da guerra de Marineford. Por isso que ele não reconhecia Ivankov ali diante dele. E Ivankov ficou desesperado, né? Pô, mas sou eu, como é que você não me reconhece? Olha meu cabeção. Kuma, nos 48 do segundo tempo, ainda pede uma programação extra pro Vegapunk de proteger o navio dos Chapéus de Palha, o Thousand Sunny. E é muito bonito o que ele fala. Até que um deles volte. Não precisa o bando todo chegar. Mas até que um deles volte. O primeiro que chega é Zoro. Mas o Frank, de fato, é que vai até o Thousand Sunny primeiro. É o Frank que encontra o Kuma, né? E o Kuma diz, até que um deles volte, eu quero proteger o lar deles. A casa deles. Já que eu não poderei testemunhar o crescimento do bando. Eu quero assegurar pelo menos isso. Que bonito, né? E o Vegapunk, ele vai e faz. Agora, se ele fez isso, será que o Vegapunk não programou umas outras coisinhas ali no Kuma que passaram despercebido do Saturno? Porque se o Saturno foi averiguar, averiguou mal, né? Porque eu duvido que um astro ancião, que o Saturno deixaria passar essa programação do Kuma protegendo o Thousand Sunny. Deixou passar. Pode ter deixado passar outras coisas também. Daí, nesse processo todo de deletar as memórias, o Kuma, ele precisa copiar todas as suas memórias para uma bolha. Tipo o que ele faz com a fadiga, né, em Thriller Bark. O Zoro abraça a fadiga dele, o que ele próprio também abraçava, né, no passado dele e tal. Só que não é uma bolha de dor, é uma bolha de memórias, é uma cópia. Então ele, ainda naquele momento, estava com as memórias dele e criou uma cópia. Quando tocada,
a pessoa que tocou absorve todas as memórias do Kuma e a bolha some. Então, o Vegapunk precisava dessa bolha de memórias para poder fazer o processo reverso no Kuma. Então, a bolha é um backup, vou usar o processo reverso aqui para apagar a memória dele, a humanidade dele, senso de livre-arbítrio e tudo mais. E, gente, é muito doido você pensar que era só o Kuma, talvez só abraçar aquela bolha, essa bolha, em Egghead, ele abraça aquela bolha novamente e recobra a sua humanidade. Eu acho que funcionaria, mas agora não dá mais, porque quem abraçou a bolha das memórias foi a Bonnie, e ela testemunhou que sumiu. Talvez seja também por isso que ela sofreu muito. Não só pela carga emocional do que ela testemunhou ali, mas, caramba, talvez se ele tivesse abraçado, eu poderia recobrar o meu papai. Chegamos na quarta e última parte do capítulo, A Vida de Kuma, as 3 últimas páginas. E é uma das melhores páginas do ano, essa aqui do Kuma correndo e vendo a galera, viu, gente? Eu não tô falando assim, melhor capítulo do ano. É uma das melhores páginas de 2023 dentro de One Piece, velho. Você vê o Kuma bebê, adolescente, jovem adulto e tal, ele com roupinha de pastor, de revolucionário, depois de corsário, ele sempre correndo, ele sempre cansado, ele sempre tendo alguma coisa pra resolver. O fardo do Kuma foi colossal. Certamente é o personagem mais sofrido de One Piece. Não tem outro, velho. Acho que não tem outro que supere o Kuma em sofrimento e nem acho que vai ter pra superar. De repente, sei lá, Joy Boy. Mas eu não acho que o Oda vai fazer isso, não. Acho que o flashback do Kuma veio pra ser o mais triste de todo o One Piece. A gente vai olhar em retrospecto quando o One Piece acabar e ver, velho, de longe foi o flashback mais triste aqui. E aí, gente, me lembrou muito a série How I Met Your Mother. Vocês curtem? Vocês já viram? Eu tô reassistindo ela. Tô no final da 4ª temporada. Mas, bom, no último episódio da 3ª temporada, o Ted Mosby, que é o protagonista da série, ele sofre um acidente em que ele pensa que ele vai morrer. E aí ele fala pros amigos dele e pros filhos dele, né? Ele tá contando toda a história de como ele conheceu a mãe pros filhos dele. Ele diz que quando você acha que vai morrer, vê um carro te atropelar, você não vê a vida inteira passando pelos seus olhos. Você pensa, você lembra e fica aqui na sua cabeça, você vê as pessoas mais queridas por você. O que você tem de mais precioso, o que você tem de mais querido. E no caso do Kuma, ele vê os pais, ele vê Ivankov, Ginny criança, ele vê Dragon, os amigos dele de Sorbet, ele vê a Ginny adulta, ele vê a Bonnie, ele vê o Vegapunk. Então, são essas as pessoas mais queridas pro Kuma, é aquilo que ele vê. É o que ele foca, que tá todas as memórias da vida dele. 40 e tantos anos tem um Kuma. E ele viu aqueles rostinhos, velho. Achei catártico e lindíssimo ver o Vegapunk chorando. Você vê, né, um homem de ciência, mas com tanto sentimento. É um personagem que é meio que tá numa área cinza no nosso gosto. Ele divide algumas opiniões, o Vegapunk, isso torna ele bem interessante. Mas ele chora copiosamente, ele faz questão de dizer que o Kuma foi um herói, e não só pra Bonnie, mas pra todo mundo que teve uma oportunidade de conhecer o Kuma, de passar um tempo com ele. E o Kuma termina o capítulo dizendo: muito obrigado, é só mais uma coisa. Eu não consigo dizer o quão grato eu tô. Obrigado por salvar a vida da Bonnie. Se você a ver novamente, Vegapunk, você poderia dizer algo pra ela em meu lugar? Por favor, deseje a ela um feliz 10º aniversário. Até o último momento, esse cara tá pensando nos outros, na filha e pá. Por que o Kuma é um personagem tão grandioso e tão querido? Porque, gente, na vida real não existe altruísmo. Perceba. Pô, mas eu fiz algo por aquela pessoa só pelo fato de eu me sentir bem. Mas você fez em troca de você se sentir bem. É uma barganha de você com você mesmo.
Então altruísmo não existe quando você para pra pensar. Então quando você vê um personagem tipo Kuma, que é 100% altruísta, ele tá no ideal, inalcançável de como você ser no mundo. E é por isso que a gente brilha os olhos, né? O Kuma é um personagem divino em One Piece. Tem personagens mundanos que aí sim eu me identifico pra caramba, tipo Luffy, Shanks, Roger, Oden, Barba Branca, tá ligado? Mas o Kuma, ele é um ideal de comportamento. Por isso que ele é um personagem bem escrito para o que o Oda quis propor. As nossas emoções em relação ao Kuma. E o final do capítulo é a Jewelry Bonnie em pranto, gente. E mais uma vez o Oda surpreende em como ele ilustra o choro. Geralmente, choro, não só em One Piece, você vê um plano fechado no rosto, beleza, o plano tá fechado no rosto, mas é tudo bem expositivo e aparente. Aqui no caso de One Piece tem um ranho pelo nariz, as lágrimas, a gente vê isso, só que tem um outro toque aqui, que são as mãos. A Bonnie leva as mãos ao rosto, porque ela não tá aguentando de desespero. Sabe, é um ninho que você faz em torno de você mesmo pra se proteger, é a vergonha de estar chorando, é muito sentimento envolvido. Então, foi um toque a mais e eu acredito que o Oda se superou ao desenhar alguém sofrendo dentro do seu próprio cosmo, que é o One Piece. Eu não sei se vocês lembram que em Marineford, quando o Luffy testemunha o Ace morrendo, ele também tipo fica com os olhos branquinhos como se tivesse perdido uma batalha. O Oda ali, ele desenha um choro, um sofrimento de alguém quebrado. E a gente sabe que o Oda não mata tanta gente em One Piece. Esse negócio de não matar mais ninguém é balela, né? Que ele mata. Aqui e acolá, mas mata. Mas ele não mata, geralmente, porque ele dá preferência a aquele personagem, aquele vilão ter seus sonhos esmagados. O objetivo do Luffy, e que também envolve seu sonho e tal, a sua vivência, a sua vida, é o Ace ali. Então ele teve o seu objetivo, o seu sonho quebrado, saca? Então, maneiras e maneiras que o Oda desenha personagens sofrendo, isso me pega sempre. Último capítulo de 2023, e agora tá vindo 2024. O flashback terminou. E vamos de Distortion Future pra tudo aquilo que a gente acha que a gente deve mudar. Tá, pessoal? Então é Natal, o que você fez? Pensa direitinho sobre isso. Porque uma coisa que o One Piece ensina é que basta uma atitude pra gente mudar o nosso presente e o nosso futuro, consequentemente, e sermos sempre mais felizes. É só vocês verem toda a minha decisão de vir morar na natureza. E hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz do que eu era. Eu nem sabia que eu precisava disso, né? Às vezes a gente quer uma coisa e a vida dá o que a gente precisa passar pra gente perceber que era exatamente onde a gente queria estar. Tá bom? Eu espero que as mensagens trabalhadas aqui na análise desse capítulo tenham tocado o coração de vocês e que vocês reflitam sobre tudo que o Oda mostrou e que posteriormente eu vim complementar aqui nesse vídeo para vocês transformarem a vida de cada um de vocês. Tomem atitudes, sejam Luffy, todos nós podemos ser Luffy. E um belíssimo Natal, Réveillon, virada de ano pra vocês. E, bom, galera do Apoia-se do Telegram tá falando comigo todo dia, né? Então eu vou desejar isso de uma maneira mais intimista por lá. Um beijo, queridos.